Yeah. Yeah. E se eu te contar que existe uma fórmula para saber exatamente quanto dinheiro você deveria ter hoje? Existe. Eu vou te mostrar essa fórmula daqui a pouco. Não só vou te mostrar a fórmula, como você vai calcular e aplicar isso na sua vida, vai saber o que fazer para poder melhorar sua rentabilidade caso você não esteja lá, e você vai aprender todos os passos do simples aos complexos para que você possa atingir sua liberdade financeira até o final do vídeo. Mas antes de a gente começar aqui, clica no botão de curtir e se inscrever. É só isso que eu peço para você. Clica aqui embaixo, curte e se inscreve. Vamos direto pro vídeo. A fórmula possui três grandes variáveis. A primeira variável é o custo mensal de vida. O custo mensal de vida não é o custo para sobreviver, é o custo para viver. Porque as pessoas às vezes fazem a conta de que você vai se aposentar em algum momento da sua vida e você vai usar esse dinheiro para sobreviver. Só que do que adianta manter esse dinheiro e não prevalecer uma qualidade de vida positiva? Você vai pegar e falar, ok, agora eu consigo não passar fome. Que qualidade de vida é essa no final da sua vida? Você precisa manter a qualidade de vida que você tem hoje ou melhor. Então, o custo mensal é o custo para você viver, contando o seu lazer, seus passeios, suas viagens e tudo isso. Segunda variável é a idade. A idade, porque é diferente. Uma pessoa que tem 20 anos de idade tem um grau de pressa. Uma pessoa que está com 70 anos de idade tem menos tempo para arriscar, para trabalhar, para guardar dinheiro, para ter rentabilidade ao seu favor. E a terceira variável é um range de 10 a 15%, que é o quê? É a sua capacidade de poupança. Então, por exemplo, se você consegue poupar 10% do seu salário, é uma conta. Se você consegue poupar 15% do seu salário, é outra. Ah, Thiago, eu não tenho um salário, eu sou empreendedor. Tudo bem, você vai pegar a média anual, né? Então você vai pegar 12 meses, vai dividir por 12, é em cima desse número que a gente vai ver. Se a sua capacidade de poupança for 15% é um número, se for 12% é outro, se for 10% é outro. Mas algo entre 10% e 15% é essencial para você, no mínimo. Então a fórmula é: patrimônio ideal por idade é igual ao custo mensal de vida vezes 12. Por que vezes 12? Porque a gente vai pegar o custo do mês e vai trazer para o custo do ano, vai multiplicar pela sua idade e vai multiplicar por a sua capacidade de poupança, de 10% a 15%. Vamos aplicar isso na prática. Imagina que tem uma moça chamada Nicole. A Nicole, ela tem um custo mensal de vida de R$3.000. E ela tem 28 anos de idade, consegue poupar 10% do capital dela. Antes de a gente entrar no cálculo, se a Nicole tivesse 100 milhões de reais, você concorda que ela estaria muito bem de vida? Acho que sim. Se a Nicole tivesse R$0, você concorda que talvez ela tivesse um pouco atrasada na jornada dela de poupança? Então a gente precisa encontrar um número que é o número ideal para que a gente tenha certeza que ela está no caminho certo. Como que a gente vai encontrar esse número então? Aplicando a fórmula que eu acabei de te mostrar. O patrimônio ideal por idade é igual a 3.000 vezes 12, custo mensal dela vezes 12, vezes a idade dela, que é 28 anos, vezes 10%. A gente vai chegar num resultado, então, de patrimônio ideal por idade de R$100.000,800. Então, a Nicole, de 28 anos, deveria ter hoje R$100.000 guardados. Se ela tiver R$100.000, significa que ela está na linha da aposentadoria dela. Ela está de uma forma saudável, se preparando para atingir a liberdade financeira. Se ela tiver com 20 mil guardados, significa que ela está atrasada. Significa que ela tem que fazer um esforço a mais. Vai ter que compensar mais nos próximos anos. Se ela tiver com 150 mil, significa que ela está mais rápida. Então significa que ela vai atingir a liberdade financeira mais cedo, ou significa que ela vai poder poupar menos, se ela quiser, e gastar mais e se divertir mais porque ela fez algum sacrifício no passado. Vamos trazer um outro exemplo. Vamos supor que a Nicole ela consegue guardar 12% ao invés de 10%. Se eu fosse aplicar a mesma fórmula, 3.000 vezes 12 vezes 28 anos vezes 12%, ela deveria ter R$120.000 guardado. Como assim esse 12 e 10%? Isso aqui define o seguinte: existe uma definição de um estilo de vida. Tem gente que topa abrir mão de mais regalias, tem gente que topa abrir mão de menos, tem gente que não consegue porque às vezes tem um custo de um filho que nasceu, 2 filhos que nasceram. Então você tem diferenças entre as pessoas. Se a Nicole coloca na cabeça dela que o número que ela vai poupar pela vida vai ser 12% sobre o salário, esse é o número que ela precisa calcular. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Alexandre. O Alexandre já tem um custo de vida um pouco diferente da Nicole. É um pouco mais velho, né? Ele tem 47 anos de idade e ele tem um custo mensal de R$9.800. Só que ele poupa 15% como uma meta definida para ele. Se a gente for aplicar a fórmula, patrimônio ideal por idade do Alexandre vai ser R$9.800 vezes 12, vezes a idade dele, que é 47 anos, vezes 15%. Ele deveria ter, então, aos 47 anos, R$829.000,80.
Então veja que se ele tiver com 47 anos nesse patrimônio, ele está em linha com os planos de atingir a liberdade financeira dele em algum momento. Vamos aplicar um terceiro e último caso aqui. Rafael, ele tem um custo mensal de vida de R$ 2.100, 21 anos de idade e poupa 15% sobre tudo que ele ganha. Bom, essa fórmula aqui, 2.100 vezes 12 vezes a idade dele, vezes 15%, ele deveria ter R$ 79.380 aos 21 anos de idade. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma tabela para que você possa olhar para ela e, sem precisar fazer cálculos muito complexos, ter a sua resposta. Então é o seguinte, você tem um eixo X. O eixo X, ele é a sua idade, tá? Então você vai pegar a sua idade entre 18 anos e 70 anos de idade. Então vamos supor que você tem aqui 35 anos de idade, tá? No eixo X. No eixo Y, a gente tem o custo mensal. Então você pode gastar R$ 1.200 por mês, R$ 3.000 por mês, R$ 10.000, R$ 30.000 por mês. Então vamos supor que você com 35 anos, você está gastando R$ 7.500. Para você poder atingir a sua liberdade financeira, mantendo o padrão de vida que você tem hoje, só que no futuro, você deveria ter hoje R$ 315.000 para você ter a certeza de que você está no caminho correto. Aqui eu estou considerando uma poupança de 10% sobre tudo que você ganha, tá? Então se entra 10 mil, você vai guardar R$ 1.000. Se entra R$ 2.000, você vai guardar R$ 200. Se entra R$ 5.000, você vai guardar R$ 500, tá? Vamos supor que você tem 50 anos de idade e você tem um custo mensal de R$ 20.000. Você deveria ter, então, mais ou menos R$ 1.200.000 guardados. Se você não tiver isso daqui, se você tiver menos, você vai ter que acelerar, porque senão, na sua aposentadoria, você não vai conseguir manter a sua qualidade de vida de hoje. Esse é o ponto. Às vezes você está trabalhando, a gente está acostumado com a regalia. Eu pego o Uber aqui, eu vou no restaurante tantas vezes por semana, eu faço 3 viagens por ano, eu compro roupa uma vez no mês, eu gosto de me presentear de tal forma. Então, às vezes você tem um estilo de vida que ele vai decair na sua aposentadoria, com a exceção de você estar enquadrado nessa conta. Então agora você pode pausar o vídeo, ver aonde você se enquadra para ver se você está acima ou abaixo. Aí eu te pergunto agora, a gente continuar o vídeo. Você que está me assistindo agora, você está acima ou abaixo? Comenta para mim aqui nos comentários. Eu quero saber se vocês, primos que me assistem aqui, que eu torço, eu ensino, eu instruo tanto para que vocês guardem dinheiro e invistam corretamente, me diz se vocês que estão aqui, vocês estão acima ou abaixo do que vocês deveriam estar. Vamos entrar na próxima parte do vídeo. Quanto que a gente precisa investir para alcançar a liberdade financeira? Aqui, a gente tem uma fórmula que a gente chamou de PILF. Por que PILF? O PILF é o patrimônio investido para a liberdade financeira. Patrimônio investido, PI, para a liberdade financeira, LF. A fórmula é o custo mensal de vida vezes 12, certo? Sobre a rentabilidade anual da sua carteira de investimentos. Então vamos supor que você gasta R$ 5.000 por mês. R$ 5.000 por mês vai dar 60 mil no ano, concorda? Você precisa de um dinheiro investido que o rendimento dele te gere só através de rendimento R$ 60 mil por ano para que você possa viver dos seus rendimentos. Isso é liberdade financeira, tá? Então a fórmula é essa daqui que eu te trouxe. Vamos pegar então o exemplo da Nicole. Então o custo mensal dela é R$ 3.000. E ela consegue uma rentabilidade de 14% ao ano. Thiago, é muito alta, é difícil de projetar? Eu sei, mas eu quero te mostrar as diferenças, os impactos disso na conta, tá? A Nicole, então, ela deveria ter R$ 36.000 sobre 14%. Lembrando que 14% é a mesma coisa que 0,14 ou 14 sobre 100, 14%, né? Então 36 mil sobre 14% vai dar 257.142. Se a Nicole tiver 257 mil reais investidos e uma rentabilidade de 14%, ela atingiu a liberdade financeira dela, tá? Então, olha só, primeira parte do vídeo eu te mostrei onde você deveria estar. Agora a gente vai calcular aonde você precisa chegar e aí depois a gente vai fazer a conta de como chegar lá. Pensa no Alexandre. O Alexandre, R$ 9.800 de gasto mensal e uma rentabilidade de 8%, pouco mais conservadora. Então ele deveria ter 117.600 sobre 8%. Quando o Alexandre tiver 1.470.000, se ele conseguir manter essa rentabilidade de 8% ao ano, ele atingiu a liberdade financeira dele. E para finalizar, o Rafael, com um custo mensal de R$ 2.100 e uma rentabilidade de 6,5% ao ano, ele deveria ter R$ 387.000, porque isso daqui só de rendimento pagaria os custos mensais dele. Então pensa assim, a Nicole, ela deveria estar com 28 anos de idade com R$ 100.000.
Então pensa, a Nicole está com 100 mil reais. E para atingir a liberdade financeira dela, ela precisa chegar em 257 mil reais. Certo? Se a gente olhar para o Alexandre deveria ter 829 mil reais ali nessa época. Só que no momento da aposentadoria dele, ele deveria ter 1.470.000. O Rafael, ele deveria ter, com 21 anos, 79 mil reais. E, para atingir a liberdade financeira, ele deveria ter 387 mil reais. Agora, aqui é importante você saber que a sua rentabilidade precisa ser contemplada acima da inflação. Porque se você não tiver rentabilidade acima da inflação, você vai acabar corroendo o seu patrimônio ao longo do tempo. Por quê? Se você tem 100 mil reais e você tem um rendimento de 10%, você está falando de 10 mil de rendimento. Se você tirar esses 10 mil, você vai ter 100 mil reais na conta. Só que 100 mil reais um ano depois não vale a mesma coisa do que um ano antes, porque as coisas ficam mais caras todos os anos. Então você deveria tirar a rentabilidade descontando a inflação. Por exemplo, se a inflação foi 5%, você deveria tirar 10% menos 5%. E aí você ficaria só com essa parte e gastaria isso, e aí manteria o seu patrimônio para o próximo ano. E assim você não iria depredar o seu patrimônio. Ok, quando então que Nicole, Rafael e Alexandre atingiriam a liberdade financeira? A gente vai pegar um cálculo que é o seguinte: PILF igual a custo mensal de vida vezes 12, vezes a capacidade de poupança entre 10% e 15%, vezes a idade que ele vai chegar lá. Então a gente vai fazer o seguinte: Nicole, o PILF dela é 257 mil, a gente sabe que esse é o objetivo dela. Só que ela tem um custo mensal de 3 mil reais, vezes 12, a gente chega no custo anual dela, vezes o quanto que ela precisa poupar, que nas contas aqui a gente está considerando 10%, vezes a idade dela. A gente quer descobrir a idade, não é? Então 257 mil igual a 3.600 vezes a idade, logo 257.142 sobre 3.600 é igual à idade, logo a idade vai ser 71,4 anos, arredondando para 72 anos. Então a Nicole conseguiria isso aos 72 anos de idade. Se eu fizer o mesmo cálculo do Alexandre, eu pegaria aqui 1.470.000 igual a 9.800 vezes 12 vezes 15%, que é o quanto ele decidiu poupar, vezes a idade dele, 1.470.000 igual a 17.640 vezes a idade, então ele chegaria com 84 anos de idade lá. E o Rafael, se eu fizer o mesmo cálculo, eu vou entender que ele chegaria na liberdade financeira dele com 103 anos. E é aqui onde a gente entra num grande problema. Ninguém quer atingir a liberdade financeira aos 102 anos de idade. Ninguém também quer ficar rico com 72 anos de idade, como seria o caso do Alexandre aqui. A solução é você pegar esse dinheiro que você está poupando e aumentar a sua rentabilidade. Se você aumenta a sua rentabilidade, você diminui o seu PILF. Ou seja, aumentou a rentabilidade, diminuiu o objetivo que você precisa alcançar para atingir a liberdade financeira e acelerou o processo para chegar até lá. Deixa eu mostrar na prática o que isso daqui significa. Imagina o Alexandre. O Alexandre, com um custo de vida de 9.800 e uma rentabilidade de 8% ao ano, ele precisaria de 1.470.000 para atingir sua liberdade financeira. Se ele tivesse uma rentabilidade de 14% ao ano, ele precisaria de 840.000, porque a gente trocaria os 8% para 14%, então 117.600 sobre 0,08 é diferente de sobre 0,14. Então ele precisaria de menos dinheiro. Então, por exemplo, 9.800 de custo no Alexandre, PILF de 840.000, range de 15%, então a idade que ele atingiria a liberdade financeira dele seria com 48 anos. Ou seja, praticamente amanhã. Thiago, mas uma rentabilidade de 14% não é factível. Você está instruindo e insinuando a ganância para pessoas. E o que eu estou te dizendo é, o meu objetivo não é esse. Eu quero te mostrar, de uma forma mais elástica, que a diferença da rentabilidade pode mudar muito seu objetivo. Então, isso daqui é para defender o conceito. Mas, uma rentabilidade de 1% a mais ao ano, 2% a mais ao ano, isso daqui é muito factível. Na verdade, é factível até mais, de uma forma mais consistente, mas o meu objetivo é que você entenda que existe uma diferença na sua vida real ao investir bem ou investir mal. Talvez você fique feliz de ter a clareza de quanto você precisa ter hoje, quanto você precisa ter lá na frente e um pouco do caminho, ou talvez você fique de alguma forma triste, mas eu não quero que você fique desmotivado, porque é importante você saber da verdade. Agora, eu posto conteúdo aqui no YouTube há quase 9 anos, te ajudando a investir melhor, gerenciar melhor suas finanças pessoais e fazer melhores negócios e ganhar mais dinheiro.